Você não é caro. Provavelmente o que está acontecendo é que você é confuso. O cliente não consegue perceber o valor, vê você como igual aos seus concorrentes, e aí tem um nó na cabeça de todo mundo que acaba em desconto, prazo e um desmerecimento do processo de venda. Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje no Quantum Cast falando sobre diferenciação, que é um assunto super importante. Quando a gente fala de confusão na cabeça do cliente, o que está acontecendo é um bombardeio, é um tsunami de informação que os nossos clientes estão recebendo de todos os concorrentes e mais, do mundo como todo. Se você parar para olhar, você mesma deve estar sentindo isso. Tua caixa postal está lotada, teu WhatsApp está lotado, você entra para ver um programa, tem 500 canais na televisão, você entra num deles, tem 500 programas para assistir, você entra na internet, você abre um browser, você vai abrindo coisas para ler depois, para assistir depois, para ouvir depois, tem 200 mil podcasts, um por segundo, quer dizer, a gente está bombardeado de informação, chega uma hora que a gente para de filtrar, a gente desisto, eu não consigo lidar com tudo isso, e a gente tem que pensar como que eu consigo chamar a atenção do meu cliente nessa hora. A questão não é não só se diferenciar, mas é conseguir abrir a porta para mostrar que você é diferente, porque não adianta você ser diferente, mas ser invisível. Concorda? Não adianta você ser diferente, mas ser invisível. Então, a pessoa tem que te perceber, você tem que ser visível, e aí você tem a oportunidade de mostrar as suas diferenças. Então, a gente tem que falar sobre isso hoje. E a principal questão, para mim, o principal ponto é deixar de ser genérico. Eu tenho falado muito sobre isso. Deixar de ser commodity. Commodity é tudo igual, tá? Então, eu troco um pelo outro, é exatamente a mesma coisa. E isso está acontecendo com o processo comercial, porque todo mundo está usando as mesmas ferramentas. Chegou um momento onde está quase tudo muito disponível. Então, mesmo que você use o ChatGPT, e vamos dizer que esteja usando, estou imaginando que você está usando, por exemplo, não estou usando, Raul, então comece a usar, tá? Mas se está usando, provavelmente está usando como todo mundo está usando, CRM. CRM já foi um diferencial 10 anos atrás, agora todo mundo tem. Saber usar indicadores de performance para direcionar, todo mundo tem. Separar as tarefas dos vendedores e criar pessoal só de prospecção, um pessoal de apoio. Isso também foi, em um momento, um grande diferencial. Já não é mais, porque as melhores práticas vão se tornando mais populares e aí o que acontece é que você começa a ter que inovar. Essa inovação constante é cansativa, porque as pessoas chegam uma hora que cansam também de dizer não é possível, o tempo inteiro tem que estar inventando coisa nova. E a resposta é sim, mas você tem que ter uma lógica em relação a isso. Tá? Então tem que ter uma estratégia por trás disso. Eu vou falar bastante sobre isso, de que posicionamento, por exemplo, diferenciação não é um slogan bonito. Não é adianta falar, nossa, porque o pessoal gasta horas pensando nisso. Tipo, qual que vai ser a frasezinha bonita que a gente vai colocar no nosso folder ou no nosso site? Mas o que ela significa de verdade, o que ela representa e como isso conecta com o nosso cliente, com os nossos prospects. Poucas vezes você vê um tempo de verdade sendo investido nisso. Então, se você quiser ser lembrado, se você quiser abrir a porta, se você quiser ser visível e, ao ser visível, ser visto como alguém diferente, você não pode pensar como todo mundo, você não pode agir como todo mundo. Se você pensa e age como todo mundo, você vai ser tratado como todo mundo, você vai ser mais um na multidão. Imagine uma foto preto e branco com todo mundo mais ou menos igual. Basicamente, é essa imagem que os nossos prospects e clientes muitas vezes estão tendo em relação ao nosso mercado. E o que eu quero é que você seja, nessa foto, uma parte de cor, uma parte de luz, uma parte que brilha e que claramente é diferenciada e chama atenção, e que o cliente diga, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é, eu sei porque eles são diferentes, eu acredito nessa pessoa, eu me conecto com ele ou com ela. Mesmo que às vezes não compre imediatamente de você, isso é uma outra coisa super importante. A conexão leva a um relacionamento de longo prazo que precisa ser valorizado também, porque senão o imediatismo também leva à comoditização. Você tem que parar para pensar nisso, porque eu começo a usar assim, tipo, eu quero usar gatilhos mentais, eu quero usar técnicas de fechamento, eu quero usar técnicas de prospecção. Então eu começo a usar
alguns truques para tentar acelerar o processo, e todo mundo começa a fazer a mesma coisa, todo mundo com o mesmo objetivo, e além de eu perder o timing da venda, porque o meu cliente está num timing diferente do meu e começa a sentir a minha ansiedade, a minha pressão por fechar resultados, eu começo a massificar o processo, eu começo a pasteurizá-lo. Então, Pasteur, quando foi inventar a pasteurização, tinha um problema muito claro. O leite estragava, o leite fazia com que as pessoas ficassem doentes, não conseguiam depois usar para outras coisas, como para fazer queijos, por exemplo. Aí ele descobriu que você tinha que usar temperaturas, você esquenta, você esfria, mas o termo de pasteurizar depois veio como a homogeneização, onde a homogeneização eu pego as moléculas de gordura do leite, eu comprimo, certo? Então, eu crio pressão e faço com que a gordura meio que se desfaça e agora ela fica mais solta. Então, por exemplo, se você pegar um leite homogeneizado, você vai ver que isso aqui, o pessoal que é mais novo não vai saber, porque nunca viu isso, mas o leite antes, quando você deixava na geladeira, ele decantava uma parte e a gordura ficava em cima, uma camada de gordura. Hoje isso não acontece mais, o leite fica leite o tempo inteiro. Por quê? Porque está tudo lá dentro misturado. Isso, por um lado, é muito bom. Quando você vai falar do processo de venda, você está dizendo, oh, tá horrível, eu não quero ser homogêneo, eu não quero ser igual a todo mundo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tem um aspecto de coragem também, porque se eu estou fazendo diferente, basicamente eu estou me arriscando, concorda? Porque é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo. Depois eu vou reclamar que não deu muito certo, que a taxa de conversão está caindo, que o ciclo de venda está aumentando, de fechamento está aumentando, que o valor médio, às vezes, não estou conseguindo manter, está caindo também, minhas margens estão todas... Mas é porque o processo está todo homogeneizado e é um processo, não vou chamar de covarde, mas é um processo acomodado, porque, no fundo, eu estou copiando o que todo mundo está fazendo. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Outro dia eu vi uma estatística que me assustou, que são 150 bilhões de e-mails comerciais que são enviados todos os dias. Não sei nem calculei quanto isso que dá por hora, por minuto, por segundo, mas são muitos, certo? E a gente vê isso na nossa caixa postal. Isso é e-mail. Se você olhar todas as outras formas de contato, você vai ver que provavelmente a gente deve estar na casa do trilhão, tá? Então, você começa a olhar e dizer, cara, no meio desse trilhão, é quase como se fosse a corrida dos espermatozoides. Você tem lá 1 trilhão de espermatozoides, um deles vai ganhar a corrida. Como que eu faço para ser esse que ganha a corrida? Como eu faço para me diferenciar e começar a fazer com que não só os clientes, mas o mundo me perceba? Ele entende que eu tenho que começar a pensar de verdade nisso e eu tenho que acreditar que eu realmente sou diferente, porque senão o que acontece é que meus clientes criaram uma surdez, certo? Ou uma cegueira, dependendo da forma que você está falando com eles, em relação a propostas genéricas. Você é simplesmente mais um, é quase como se você estivesse fazendo scroll no Instagram, sabe? Tipo no TikTok, você está dando scroll assim, só vai te chamar a atenção algo que é diferente, senão você é mais um, e você não quer ser esse mais um. Então, algumas verdades que eu separei para esse valor. Primeiro, atenção virou ouro, certo? Atenção virou ouro. Fazer com que as pessoas prestem atenção em você é muito, muito valioso. Então, você tem que estar preparado não só para... Porque, às vezes, o que eu vejo? A pessoa está muito preparada para o momento onde já está recebendo atenção. Então, o que nós vamos falar quando o cliente nos dá? Então, um script, por exemplo, eu tenho um roteiro, eu tenho uma série de coisas, eu tenho material de apresentação, parte do princípio de que eu já estou recebendo atenção. O que acontece se eu não recebi atenção ainda? Eu tenho que ter alguma coisa em relação a isso, tá? Os meus clientes, de novo, estão surdos cegos porque estão sendo bombardeados e começa a filtrar. Você também está fazendo isso, né? E aí o que acontece é o seguinte, imagine, e você já deve ter visto isso, eu tento ligar uma vez para um cliente que não me responde, aí o que eu faço? Eu fico ligando. Eu fico insistindo. Eu tento mandar um e-mail para um cliente que não me responde, o que eu faço? Eu mando mais e-mails. Note como eu só estou aumentando o ruído. Eu não estou criando música, eu não estou criando uma sinfonia, eu estou dizendo eu vou fazer uma nota diferente, eu vou um toque diferente. Não, eu estou dizendo isso aqui não está funcionando, então eu vou fazer mais disso. E aí, reforça o ciclo de ensurdecimento dos clientes. Segunda coisa, a informação virou commodity e o que realmente está criando uma vantagem competitiva é a conexão. Informação, hoje você entra em qualquer lugar, se coloca no Google, se coloca no ChatGPT, coloca no Cloud, tem o Perplexity, tem o Gemini, tem o Grok, tem, sabe, tipo, N ferramentas que você vai, coloca lá e diz qual que é a capital, qual que é a população, qual que é a porcentagem, me ajude a calcular isso aqui, como que eu lido com isso aqui? Outro dia eu estava com um problema no meu aquário, tirei uma foto da planta do aquário que estava com problema, subi no ChatGPT e disse, o que está acontecendo aqui? Ele responde, ele te diz o que é para fazer, entendendo? Tipo, é quase como se fosse um tutorial.
Se você procurar tutoriais no YouTube sobre qualquer coisa, preciso trocar um parafuso da minha lavadora. Eu preciso trocar o filtro de água do não sei o quê. Outro dia, por exemplo, a gente teve um caso real de um vendedor de um cliente nosso que estava com um carro alugado no Paraguai, que ele parou para tomar alguma coisa num posto, e quando ele voltou, ele não conseguia abrir o carro estava travado. E quando ele conseguiu ligar, o carro não ligava. Abrir, o carro não ligava. Ele ligou, né, para a empresa de aluguel e eles disseram: olha, onde você está vai demorar 1 hora para chegar. Ele falou: bom, tá bom, né, fazer o quê? Não tem nada, né, tô esperando aqui. E ele tinha 1 hora para fazer. O que ele faz? Começou a falar com o ChatGPT. O ChatGPT resolveu o problema. Ele acabou ligando 15 minutos depois para a locadora dizendo: não precisa mais vir, eu já resolvi. Quer dizer, informação já existe. A questão é a conexão que você está criando. E a conexão tem a ver com relevância e com confiança. Tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Terceira coisa que eu queria ver. A maior parte dos follow-ups ficou genérico. Então, por muito tempo, e eu sempre, se você olhar anos atrás dentro da Venda Mais, a gente sempre falou: tem que fazer follow-up, tem que fazer follow-up. A venda não acontece no primeiro contato. Às vezes a venda demora 5, 7, 9, 11 contatos para acontecer. Se você abandona no segundo ou terceiro contato, você perdeu uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, vendedores e vendedoras que contam tentativa de contato como contato. Não é verdade. Se eu liguei e não consegui falar, isso não é um contato, é uma tentativa de contato. O que acontece, então, que tem um descasamento aqui. Os vendedores e vendedoras desistem, né, mais cedo do que deveriam. E se você olhar o que aconteceu, é que eles tentaram, ficaram frustrados ou frustradas, começam a ter ansiedade porque tem outras coisas para fazer, né? O mês está passando, eu preciso bater meta. E eu começo a abandonar meus processos de follow-up. Se eu olho o mundo como um todo e começo a entender o que está acontecendo, isso diminui a confiança do cliente no vendedor. Um vendedor ou uma vendedora que não faz follow-up está mostrando que não é muito confiável, concorda? Uma pessoa realmente consistente, ela vai estar mostrando confiança também, vai estar reforçando isso. Aí então, ok, se trabalhou tudo isso, e aí uma boa parcela dos vendedores e vendedoras se conscientizaram que precisam começar a fazer follow-up. E que começaram a fazer follow-up genérico, todo mundo igual, porque não sabe o que falar, porque não pensa sobre isso, simplesmente acha que o fato de ligar, o fato de estar fazendo follow-up é suficiente. Não é, certo? Tipo, eu tenho que parar para pensar não só no follow-up, em ter a gente chama isso de régua, né, de contar. Então eu vou fazer esse, né, desenho de quase como se fosse uma linha do tempo, que vamos fazer isso, vamos programar, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou ser diferente? Por que o cliente vai me perceber de maneira diferente? Porque se o meu concorrente está fazendo follow-up do mesmo jeito que eu estou fazendo, eu não sou diferente, concorda? Eu sou mais um tentando ligar e tentando vender alguma coisa. Outra coisa, memória afetiva vence a presença técnica. Outra coisa que é super importante. A gente está voltando, é muito interessante isso, que quanto mais tecnologia tem, mais a gente precisa desenvolver inteligência emocional para conectar com diversos tipos de perfil. Eu preciso ter embasamento técnico? Obviamente que sim. Preciso ter treinamento técnico sobre produto, serviço, solução que eu vendo? Obviamente que sim, eu preciso estar bem embasado. Mas se eu não conectar emocionalmente com o cliente, não adianta. Eu posso ser o melhor técnico do mundo que não vai adiantar. Você já deve ter ido, por exemplo, em algum lugar, vamos dizer um exemplo, um médico, tá? Ele é excelente especialista, mas você teve uma péssima experiência. A probabilidade de voltar é muito baixa, a não ser que seja um super de um especialista cardíaco, sabe, alguma coisa assim, câncer, né, que precisa, e que você diz: tá, eu engulo a insuportabilidade de ser infeliz, mas porque realmente ele é muito bom, eu preciso, mas é porque você está refém do processo. Porque se você tivesse opção, você trocaria imediatamente. Por quê? Porque a pessoa é tecnicamente muito evoluída, mas um cactus emocional, tipo, e aí pode ser arrogante, ruim de conectar, sabe? Tipo assim, uma série de coisas que você vê, cara, que não teve química. Mas quando tem química, nossa, a coisa fica muito mais fácil, flui muito melhor. E, para terminar, vendas acontecem no como e não só no que. Então, lembre que isso é uma coisa que eu defendo há muitos anos. Você pode vender exatamente a mesma coisa que o teu concorrente, pelo mesmo preço, e ter um processo de venda que é diferente e o cliente preferir ou o teu processo ou o do concorrente. Então, entenda que não é exatamente o que você está vendendo que é o grande diferencial, porque a gente muitas vezes pensa diferencial no produto ou no serviço. É quase como se fosse o valor da marca,
né, algum atributo que o produto ou serviço tem, eu digo sim, isso é super importante, mas vamos dizer que eu estou vendendo exatamente a mesma coisa. Por que o cliente me preferiria? Tira preço, tá? Vamos dizer que o preço é igual, porque isso é uma outra discussão, tá? Então, ótimo, mas mesmo quando eu tenho preços diferentes, eu também consigo justificar um preço premium diferenciando na forma de vender, na forma de atender. E isso é um diferencial competitivo. Então, note que quanto mais padronizado fica, mais eu tenho a chance de dizer o meu é diferente. Porque está todo mundo indo para um lado e você está tentando dizer, ok, eu entendo este processo, mas eu estou tomando uma decisão estratégica de ir para o outro. Tá? Então, lembre que o como você está vendendo é tão importante quanto o que você está vendendo. Algumas reflexões rápidas aqui para você parar para pensar. Outro dia, inclusive, eu estava discutindo com uma pessoa próxima sobre isso. Se eu pego uma proposta que você mandou para um prospect, tá? Alguém ligou, entrou em contato, pediu uma proposta, você falou, fez levantamento de oportunidades lá, apresentou a proposta. Se eu tirar o teu logotipo da proposta e colocar o logotipo do teu concorrente, fica valendo essa proposta? Ela ainda tem lógica? O cliente acha normal isso? Porque quando eu estava dando aula de mestrado, eu fazia esse exercício com os alunos, e era criatividade em vendas, e a gente começava, às vezes, né, um passo atrás no marketing. E eu trazia anúncios de concorrentes e pedia para os alunos, né, o trabalho de vocês essa semana é me trazer anúncios de uma categoria, sei lá, qualquer uma, que seja carros, certo? Imóveis, piscina, passagem de avião, o que você puder imaginar, tá? Então tinha que pegar anúncios e trazer. E a gente começava a comparar e a gente fazia essa brincadeira de recortar um logotipo e colocar no anúncio do outro, e a gente estava, né, às vezes em pé, em volta de uma mesa, brincando com, né, caneta, papel, tesoura, papapá. E aí todo mundo dizendo, meu Deus do céu, é a mesma coisa. Porque não tem personalidade, não tem nada. E note que tem uma agência de propaganda, muitas vezes, ou de marketing, contratada justamente para evitar que isso aconteça. Mas por quê? Porque está totalmente genérico. E outra coisa lembre, você não está só tentando vender, você está tentando ser escolhido. É uma lógica diferente. Tem 8 candidatos, você quer ser o candidato ou a candidata. É diferente. Quando eu estou vendendo, eu estou numa proposta transacional muito clara. Eu quero extrair algo do cliente, o cliente quer extrair algo de mim. É um tipo de negociação, sempre vai existir, válida também, etc. Mas se eu quero um relacionamento de longo prazo, principalmente baseado em diferenciação, que permite que meu posicionamento premium, minha precificação seja diferente, eu tenho que começar a dizer, né? Eu de verdade tenho que parar para pensar como que eu sou superior em algumas coisas ou percebido melhor em algumas áreas que são importantes para o cliente. Eu tenho que começar claramente a pensar nisso. Então, a venda deveria ser uma consequência natural de ser escolhida, mas o primeiro passo é sou escolhido, sou diferente. Naquele mar de cinza, eu despontei de alguma forma. E aí eu tenho que depois vir atrás e embasar, né? Ok? Mas eu consegui, pelo menos, quebrar essa barreira inicial. Então, tem um exercício que eu acho muito interessante. Há muitos anos eu advogo que ele seja praticado, que é o que eu chamo de proposta única de valor. Por que o cliente deveria comprar de nós e não do concorrente além do preço? E eu dou essa pergunta para uma equipe de vendas, geralmente com papel e caneta, por exemplo, num workshop ou quando a gente está fazendo online. E aí você começa a dizer, ok, coloque aí de 3 a 5 motivos pelos quais o cliente deveria comprar da gente e não do concorrente além do preço. Tem vendedor que fica olhando para o teto. Tem vendedor que não sabe já 5, tem vendedor que diz não tem nenhuma. Tem gente que sai disparado e coloca 6 delas. Às vezes está certo, às vezes não está. Ou seja, você vê uma salada. E se dá uma salada na cabeça do vendedor, imagine na cabeça do cliente. Então, se você... Um posicionamento vago vira permissão para desconto. Tá? Você tem que entender isso. Posicionamento vago é permissão para desconto. E não é só permissão para desconto do cliente. Na cabeça do próprio vendedor ou da vendedora já está permitido também, porque nós somos iguais. Então, a única diferencial que eu tenho é o preço. Eu tenho que começar a trabalhar dentro de casa isso. Segunda coisa que você tem que lembrar, clareza vende, tá? Confusão mata a conversão. Então, eu preciso ser muito claro em relação a qual é o benefício de comprar de mim, qual é a consequência de não comprar, porque isso existe também, tá? E quais são os próximos passos, por que nós somos diferentes, certo? Então, tipo, qual é de verdade a minha proposta de valor? Eu tenho que ter uma claridade absoluta em relação a isso. Lembre, clareza vende, confusão não vende, desvende, tá?
Clareza vende, confusão desvende. Outra coisa, comunicação não é o que você fala, é o que o cliente entende. Isso é outra coisa que é super importante. Eu adoro terminar reuniões dizendo, ok, vamos recapitular o que a gente entendeu aqui, o que a gente viu aqui. E é muitas vezes você fazer, por exemplo, perguntas de confirmação para clientes, repetir exatamente o que o cliente te falou e ele te falar, não, não é bem isso. E você repetiu exatamente o que ele te falou, o que ela te falou. E se diz, epa, o que aconteceu aqui? É que o cliente muitas vezes é confuso. Note que a confusão não é só nossa na hora de apresentar a proposta de valor. O cliente muitas vezes também está confuso em relação ao que ele quer, quais são suas prioridades. E você ajudar o cliente a ter clareza, ajuda você a ter clareza, mas também te posiciona muito bem, certo? Então, quando você está comunicando, você tem que parar para ter certeza de que todo mundo está alinhado e entendeu exatamente a mesma coisa. Porque você depois vai embora e o cliente vai ficar com um pensamento, uma sensação que você quer controlar. Você não quer que se afastar do cliente, que provavelmente, né, vai acontecer de qualquer forma, mas você perdeu o controle dessa conversa. Quando você vende, por exemplo, em B2B para uma empresa e você tem contato com uma pessoa, mas você sabe que ela vai fazer depois um report, ou vai ter que falar com outras pessoas, ou tem um outro comitê, você não conseguiu falar com todo mundo, você tem que direcionar esta conversa, tá? E para terminar, cliente certo vai se atrair naturalmente para você e o teu posicionamento deveria fazer com que isso ficasse claro. Eu sempre falo de PCI, que é perfil de cliente ideal, mas tem o PCINF, que é o perfil de cliente infernal. Qual é o tipo de cliente que eu não quero? Quando você se posiciona e claramente define o que tipo de cliente eu quero trabalhar e com o qual eu não trabalho, isso reforça muito. Essa história de que eu vendo tudo para todos e para todo mundo está errado. Tem uma frase aqui nos Estados Unidos que é riches in the niches, que é, né, a riqueza está nos nichos. Eu acredito muito nisso. Segmenta, segmenta, segmenta. Aí você começa a trabalhar segmentos específicos. Você pode ter micro nichos dentro de um grande nicho, e você pode ter, né, vários nichos dentro de um macro. Então você pode trabalhar. Mas quando você segmenta não só a tua comunicação, mas a tua forma de pensar. Você começa a entender mais a realidade daquele público e você começa a se diferenciar, porque como todo mundo está fazendo tudo para todo mundo, está todo mundo genérico, quando você se especializa, você vai dizer quem está realmente precisando disso aqui, vem para mim. Vamos o exemplo do médico de novo. Você tem médicos generalistas? Tem. Mas e às vezes você vai usar, e o check-up anual é com eles, etc. Começou a ter algo um pouquinho mais específico, sabe que você vai para um especialista. A palavra é essa, especialista. E por isso que eu vou te perguntar, você é um especialista? Porque um especialista não é genérico, concorda? Não existe especialista genérico. São, né, tipo, as duas ideias não batem. Tá? Então, um teste que eu faria para você é pegue todos os teus materiais de vendas, tuas propostas e veja quanto da tua linguagem é padrão. Se você tiver acesso à proposta de um concorrente, certo? Não, né? Então, você tem um cliente, alguém, um prospect, alguma coisa, você conseguiu de alguma forma, né, ter acesso a isso, compare a tua linguagem com a dos outros. Veja como ela é diferente ou como ela é igual. Você vai encontrar muita coisa padronizada. E você vai ter que começar a entender que se você não começar a pensar profundamente em como se posicionar, quem vai te posicionar é o mundo, é o mercado, são os prospects. E nem sempre isso vai estar correto. E nem sempre isso vai ser positivo para você. Tá? Lembre que quanto mais medo de nichar você tem, mais medo de foco específico você tem, mais você dilui a tua proposta. Na verdade, isso que você está falando, né? Você está diluindo a tua proposta. Tá? Então, lembre, posicionamento é uma forma de pensar em relação a tudo. É como eu posso demonstrar a minha diferença. Como eu posso... Porque senão fica aquele discurso vazio de que eu vou agregar valor, eu vendo valor, etc. Mas como que você faz isso? Isso tem que estar tangibilizado. Isso merece muita atenção. Quer dizer, em cada um dos pontos, né? Tinha um especialista europeu que falava sobre momentos da verdade. E nesses momentos da verdade, onde a gente está em contato com o cliente está em contato com a gente, ou o próximo está em contato com a gente, esses momentos da verdade, como que eles estão mapeados para serem diferentes? Essa é a pergunta. Porque primeiro eu tenho que mapear, mas como eu faço para que seja diferente, para que a pessoa saia dali com uma experiência diferente, tá? Então, tem um curso que eu estou lançando que se chama Código Alfa, e no Código Alfa, por exemplo, no módulo 1 eu falo sobre mapa de posicionamento. Eu já vou te adiantar aqui porque você já pode ir trabalhando isso. Primeiro quadrante, são 4 quadrantes, tá? Primeiro, da identidade. O que nós resolvemos? Para quem e por quê?
Tá? Então, o que é de verdade que nós fazemos? Qual é o problema que ajudamos a resolver ou evitar? Para quem é? Qual é nosso público específico e por que nós fazemos isso? Por que nós somos importantes? Qual que é o reason why? O segundo quadrante é o da promessa. Qual é a transformação real? Se tivesse um A e um B, um antes e um depois, qual é de verdade? Porque, de novo, se isso não está claro para você, imagine para o cliente. Tá? Vai acabar sempre brigando por preço. Então, tem uma promessa aqui. Quando o cliente está comprando de você, ele tem uma visão, uma expectativa. O que é de verdade que está sendo comprado? E não é o produto ou serviço. Entenda que tem sempre algo por trás disso. Terceiro quadrante, filtros. E o filtro é perfil de cliente que eu não quero atender. Porque você já deve ter notado que tem um tipo de perfil de cliente que não valoriza corretamente o que você vende, não valoriza seus diferenciais. Você tem que se entortar para atender. Ah, mas ele é grande, dá dinheiro, etc. Sim, mas se tem que se entortar, começa lentamente a se desviar, daqui a pouco você já nem sabe quem é e daqui a pouco você virou pasteurizado e genérico. Então você tem que definir claramente. E é uma escolha. Se você escolher trabalhar com alguns clientes que não têm perfil ideal porque é uma necessidade, tá ok, mas foi uma escolha, não uma falta de escolha. E para terminar, lembre que toda empresa diferenciada tem o que eu vou chamar de frase alfa. É quase como se fosse um slogan, tá? Então, é uma frase que é clara, que ela é corajosa e que não pode ser copiada. Que o teu concorrente não poderia fazer a mesma promessa com você. Se você está fazendo a mesma promessa que o teu concorrente está fazendo, é uma promessa genérica, não é uma promessa de diferenciação. Ok? Então, tem que ser clara, direto ao ponto, tem que ser corajosa, porque está se posicionando. Eu não estou me escondendo, não estou dizendo, lindo para todo. Não. Estou falando, né? Estou me posicionando e não deveria ser copiável pela concorrência. Muito bem, para terminar, lembre, você não precisa de mais volume, você não precisa de mais e-mails, você não precisa de mandar mais mensagens, você não precisa de fazer uma sequência maior de follow-ups. O que você precisa é parar para pensar o que está sendo feito, se realmente é diferente. E começar a pensar de maneira um pouquinho mais corajosa em relação e parar de ter aquele medinho de dizer, nossa, foi diferente, ou será que o cliente ou o prospect vai perceber como positivo ou negativo? Quer dizer, a gente começa em vez de pensar como ser melhor e como ser diferente, a gente começa a dizer como que eu não vou ser rejeitado. Ou como que eu não vou ser rejeitado? Então a gente fica com medo do dislike, certo? E aí quando a gente fica com medo de receber seja lá o que for, às vezes até por e-mail, a gente vira um pasteurizado imenso. Sabe aquela frase que é, vem aqui que eu venha frio, não venha morno que eu te vomito? Então, você está morno. E aí vai ser rejeitado justamente pelo amor. Então, pelo menos, faça algo que seja diferente e que te posicione e que faça com que o cliente te perceba como diferente naquela multidão, tá? E lembre de ter coragem de começar a definir claramente qual é o benefício, qual é o perfil de cliente ideal, porque isso cria uma roda que começa a girar positivamente, porque você começa a trabalhar com clientes melhores, você pode cobrar preços melhores, você tem testemunhais de sucesso melhores, o que atrai mais pessoas e cria um ciclo positivo muito bom, tá? Tudo começa com essa questão de dizer quem eu sou, por que eu estou aqui e, principalmente, por que somos diferentes. Proposta única de valor. Por que o cliente deveria comprar de você e não do teu concorrente, além do preço. Quando você consegue responder isso de maneira clara, concisa e corajosa, você tem um posicionamento muito melhor e, por consequência, resultados muito melhores. Venha quente, venha frio, não venha morno que eu te vomito. Tá bom? Mais informações sobre o Alpha, onde eu falo sobre isso, aprofundo, são 5 pilares no Alpha e a gente fala sobre todos eles e exatamente como você pode colocar isso em prática no link no descritivo abaixo, tá bom? Deixe seus comentários, curta, comente e abraço, até o próximo evento, ou palestra, ou workshop, ou QuantumCast, ou podcast Venda Mais, ou Zine Venda Mais, ou, melhor ainda, no Código Alpha, tá bom? Muitas formas de falar comigo. Grande abraço, obrigado.